Sejam muito bem-vindos. Esse é o Bobcast, o videocast do Big One Brasil, falando tudo sobre NASCAR, essa categoria norte-americana que está no momento aí maravilhoso. Restando apenas agora duas provas para a gente conhecer quem serão os 16 classificados para os playoffs, os 16 pilotos que brigarão pelo título da temporada 2019. Vamos aqui falar sobre a etapa de Bristol, né, a antepenúltima dessa fase de classificação que aconteceu no último final de semana e que foi aí maravilhosa, cheia de mudança entre primeiros colocados e quase com um resultado aí que surpreenderia aí muita gente e que complicaria grandes nomes. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, mas antes já dê teu like aí, ajuda o canal a crescer, se puder compartilhar também, a gente agradece do fundo do coração. Mas vamos falar de Bristol. Bristol começou com Denny Hamlin largando da pole position e com um domínio aí impressionante. O piloto do carro número 11 da Joey Gibbs fez aí um primeiro segmento intocável aí, brigando com o Kyle Larson, brigando com o Kurt Busch, alguns pilotos ali na frente, Chase Elliott também apareceram nessa briga, mas o Hamlin conseguiu aí se manter muito bem, mas ele teve problemas nessa jornada dele na corrida. Em determinado momento da prova ele teve que fazer um pit stop em bandeira verde e logo depois veio uma bandeira amarela causada, né, pelo Eric Almirola, que rodou, bateu no muro, e aí o Denny Hamlin ficou duas voltas atrás, mesmo tendo um carro muito bom, ele ficou duas voltas atrás, e aí ele teve que remar, não desistiu, fez um wave around algumas voltas depois. O wave around, para quem é novo da NASCAR e não conhece, é um movimento de quando acontece uma bandeira amarela, os pilotos param nos pits, né, os líderes, todos os pilotos que estão na volta do líder param, e quem está uma volta atrás, em vez de parar nos pits, resolve ficar na pista. Ele tem a vantagem que ele recupera uma volta, mas ele tem uma desvantagem, né, que ele fica com equipamento ruim, pneus ruins, com combustível ali pela metade, ou quase acabando, né, não com o tanque cheio, enquanto os demais pilotos lá da frente estão com o equipamento ali top, né, pneu novo, combustível no talo e tudo mais. Mas é um risco que os pilotos correm, mas que às vezes dá resultado, como deu certo com o Denny Hamlin, porque logo depois dele fazer o wave around, ou seja, ele estava duas voltas atrás, aí ele ficou uma volta atrás, algumas voltas depois teve outra bandeira amarela, e aí ele era o Lucky Dog. Para quem também não conhece, hoje é o dia dos termos novos aqui, né? O Lucky Dog é o melhor retardatário, recupera uma volta sempre que tem uma bandeira amarela. Então é bem simples, o retardatário que estiver melhor posicionado, ao acontecer uma bandeira amarela, ele recupera uma volta, desde que ele não esteja envolvido nessa amarela. Se ele estiver envolvido nessa amarela, ninguém ganha o Lucky Dog. Inclusive aconteceu nessa corrida um caso semelhante a esse, que aconteceu uma bandeira amarela envolvendo ali os pilotos que estavam na posição de Lucky Dog, brigando pela posição de Lucky Dog, e aí ninguém ganhou o Lucky Dog. Mas enfim, o Denny Hamlin recuperou a volta e aí veio remando. Lá na frente a briga estava muito legal entre Eric Jones, entre Matt DiBenedetto, né, esse piloto aí que carrega aí um monte de torcedores brasileiros atrás dele, o pessoal gosta, porque é aquela história romântica, né, um piloto num carro ruim que aparece, briga com os caras lá da frente que tem um carro bom e que tem um equipamento bom. Essas histórias sempre aí, né, cativam, e cativou mais uma vez, porque o DiBenedetto se beneficiou que o Jones deu uma raspada no muro e teve que parar nos pits, assumiu a liderança da corrida e vinha firme para essa vitória dele, que o colocaria nos playoffs, ia complicar a vida de muita gente, mas aí faltando 15 voltas para o fim, o Denny Hamlin alcançou o DiBenedetto, passou e venceu a corrida. Mais uma vitória do Denny Hamlin, que se coloca aí muito bem nos playoffs com pontos de bonificação. Restou de Benedetto a segunda colocação, mas como ele tem um equipamento não muito bom, né, ele está longe aí de passar para os playoffs por pontuação, então é uma pena ver o de Benedetto perdendo essa chance aí real de se classificar para os playoffs. Alguns destaques nessa prova: Jimmie Johnson mais uma vez se envolveu no acidente, a gente vai falar dele daqui a pouco. Clint Bowyer, que está brigando lá na bolha, se envolveu no acidente. O Kyle Busch foi engraçada a situação dele. Ele começou muito ruim, tomando volta, o carro, sabe, dando ali umas saídas de traseira e tudo mais, saída de dianteira, carro horrível. E aí a equipe foi melhorando, ele usou numa estratégia em determinado momento,
ficou na pista, assumiu a ponta e liderou um monte de volta, brigou com o Brad Keselowski, esses dois, né, que não se separam, mas no finalzinho o Kyle Busch perdeu um pouco de rendimento, mas terminou no top 5. Então aí uma bela recuperação da equipe do carro 18 como um todo. Antes de a gente falar da classificação do campeonato, como está a situação do pessoal da frente e do pessoal da bolha, vamos responder uma pergunta do Lucas Herrera. Ele mandou essa pergunta, na verdade, na semana passada, depois de Michigan, mas a gente teve problemas técnicos e o vídeo não saiu. Só que o vídeo dele continua ainda relevante para essa semana, continua atual. Então eu vou colocar aí o vídeo do Herrera. Diz aí, Herrera. Raposo, temos grandes chances de ter os primeiros playoffs sem o Jimmie Johnson. Como você vê essa situação? De uma maneira negativa, que perdemos um grande nome nessa disputa, ou de maneira positiva, em que os jovens estão cada vez mais querendo seu espaço, mostrando serviço? Valeu, até mais. Possibilidade de Jimmie Johnson ficar fora dos playoffs, o que eu acho. A gente vai falar realmente daqui a pouco da classificação do campeonato, mostrar a situação do Jimmie Johnson. Eu acho que realmente ele já está fora, não tem chance alguma, mas daqui a pouco na pontuação a gente mostra isso. Eu acho que faz parte do esporte, bons pilotos ficarem fora, às vezes, sabe, no futebol a gente vê grandes times sendo rebaixados. Talvez dá pra gente fazer essa comparação na NASCAR, né? Grandes pilotos ficando fora dos playoffs. A gente tem talvez o melhor exemplo recentemente foi o Brian Vickers, né, contra o Kyle Busch, 2010, 2011. O ano realmente eu não me recordo, mas que ele tirou o Kyle Busch era o Chase naquela época, né, não playoffs ainda. Então agora o Jimmie Johnson vai ficar fora. Eu acho que acontece, é normal do esporte e não vai fazer tanta falta, porque quem está lá correndo, sabe, a NASCAR é muito maior do que um piloto, e os pilotos que estão lá correndo com certeza farão um belo espetáculo. E o Jimmie Johnson também, sinceramente, eu acho que já virou a curva dele, né? Já passou pelo ápice dele, e agora pra frente talvez seja isso. Eu não me assustaria de ver Jimmie Johnson essa temporada ainda, no próximo ano aí, anunciando a data da sua despedida, da sua aposentadoria, porque claramente, né, a molecada que tá chegando tá andando muito, tá mostrando muito, e ele não tá conseguindo acompanhar, né? Lá na Hendrick, o Chase Elliott tá voando, o Bowman vencendo corrida, o Byron também, e ele ficando pra fora dos playoffs e não conseguindo andar com a molecada. Já Jimmie Johnson vai seguir o mesmo caminho que fez Jeff Gordon aí nas temporadas passadas. Vamos então à classificação do campeonato, porque ela importa demais nesse momento. Vocês veem aí, Kyle Busch, ele tem 932 pontos, 39 pontos a mais do que o Logano, e restam apenas 2 corridas. Eu acho muito, muito, muito improvável que o Joey Logano consiga passar o Kyle Busch, e aí são 15 pontos extras, né, de pontos de playoffs para quem lidera a fase regular. Kyle Busch está quase abocanhando esses 15 pontos. Denny Hamlin vem em terceiro, 77 pontos a menos. Martin Truex Jr., 94 pontos a menos na quarta colocação. E o Kevin Harvick, 102 pontos a menos em quinto. Vocês podem ver aí na coluna mais à direita os pontos dos playoffs. Nós temos também lá embaixo a situação, né? Vocês podem ver essa risca que divide, né, os 16 primeiros colocados. Só para explicar para vocês, o Daniel Suárez hoje tem 2 pontos a mais do que o Clint Bowyer. Então são 2 pontinhos separando aí o mexicano da Stuart Haas, que está indo para os playoffs, e o Clint Bowyer também da Stuart Haas, ficando fora. Na parte de cima nós temos o Ryan Newman, 14 pontos a menos. Como restam apenas 2 corridas, o Newman ainda corre risco. É bom ele ficar de olho aí, não se envolver em acidente, porque 14 pontos, se o Clint Bowyer fizer 2 provas, é facilmente recuperável. Já o Eric Jones, 57 pontos a menos, sabe? Eu acho que na próxima prova ele já carimba o passaporte dele para os playoffs, não dependendo da última corrida. Na parte de baixo, Jimmie Johnson, 26 pontos a menos. Para descontar em 2 corridas é complicado, eu não confio que Jimmie Johnson vai passar. Apesar de nós estamos falando também de um Daniel Suárez, né? Ele é um cara muito regular assim, mas tem uma Stuart Haas, a Ford está andando bem. Talvez o Suárez consiga. Talvez o problema do Suárez seja o Bowyer mesmo. Jimmie Johnson, não vejo aí 26 pontos. É muita coisa para encher o saco do Daniel Suárez. O Paul Menard, 71 pontos a menos, e o Chris Busch, 85. Estão aí porque tem que estar, porque matematicamente eles ainda têm chances.
mas é impossível, né? A briga aí realmente é Daniel Suárez contra Clint Bowyer nas duas provas, com o Ryan Newman e um Jimmy Johnson aí podendo surpreender de alguma forma, mas eu diria que realmente as coisas mais reais aí são Suárez contra Bowyer. Restam apenas 2 etapas para o fim do campeonato. Neste próximo final de semana não tem corrida da Monster Energy NASCAR Cup Series, mas ele se retorna no dia 1º de setembro, correndo em Darlington, e aquelas pinturas retrô e tudo mais, aquela corrida cheia de atrativos a mais. E no dia 8 de setembro, em Indianápolis, encerra-se então a fase de classificação e a gente vai conhecer quem são os 16 pilotos classificados para os playoffs 2019 da Monster Energy NASCAR Cup Series. Então é isso, um abraço para todos vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, desse resumo de Bristol, e a gente se vê aí na próxima edição. Não vou prometer mais data, porque às vezes acontecem problemas técnicos, como aconteceram semana passada, e não sai vídeo. Por isso que é legal você assinar e marcar o sininho lá, porque você vai ser avisado quando sair um próximo vídeo. É isso, um abraço para todos vocês e até lá.